E quando a gente olha para tantas coisas que envolvem o aconselhamento bíblico, quais são os maiores desafios que nós encontramos no contexto atual? Isso, inclusive, é um dos capítulos que você aborda aqui, né? Mas de maneira resumida, o que é que nós podemos destacar? Um grande desafio hoje é que as pessoas precisam acreditar plenamente na suficiência das Escrituras, porque existem muitas vozes dando palpite na mente das pessoas. A gente vê isso constantemente. Esse é um desafio. Então, a pessoa, às vezes, ela chega para o aconselhamento, ela já está estigmatizada, ela já está medicada, ela já está com várias situações, e aí ela já chega, às vezes, com o relatório pronto. Ela chega, pastor, eu já fui diagnosticado com toque, com isso, com Aham. aquilo outro, e eu já vim aqui eu quero aqui que o senhor me ajuda, ora por mim e pronto. Mas espera aí, você não vai pedir ajuda, ver o que a palavra de Deus de fato fala a respeito disso que você está sofrendo? Sim. E então, acho que um grande desafio é a gente acreditar na suficiência das Escrituras. A gente faz o que a Bíblia diz e dá certo. Pode ter certeza que dá certo, porque Deus conhece o ser humano, conhece a sua natureza, e Ele revela para a gente como viver de maneira digna da vocação a qual nós fomos chamados. Deus sempre quer o melhor para a gente. Então esse é um grande desafio. E existem então os concorrentes, né? O pastor cuida da parte espiritual e o outro cuida das outras partes. A gente separa Aham. o ser humano, né? Eu É, costumo dizer para os nossos alunos aqui, né, que quando for aconselhar alguém, claro que nós não somos médicos, nós não aham. vamos falar que ela deve tomar o remédio ou não deve tomar o remédio que ela está Sim, sim, tomando, sim, sim. Isso é mas muito nós perigoso. devemos instruí-las a como conversar com seu médico, por exemplo. Uhum. Uhum. Uma situação que foi interessante, um ex-aluno nosso já estava no ministério, e aí ele chegou para mim e falou, pastor, tem uma jovem aqui da igreja que ela tentou o suicídio. Aí eu falei, poxa, e ela está tomando alguma medicação? Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Ela está tomando alguma medicação? Ele falou, só para dormir. Eu falei, me passa o nome do remédio, eu queria dar uma olhada na bula online, né? Aí eu procurei na internet, e aí eu não lembro agora o percentual, mas estava lá, em tantos por cento dos casos pode ter desejo suicida. Aí eu falei assim, olha, peça para essa mãe ir correndo no médico, já marcar uma nova consulta e falar com o médico que teve esse efeito colateral. E se é para continuar tomando o remédio assim, o melhor é mudar o medicamento. Então, não é que o conselheiro vai falar, pare de tomar o remédio, porque pode até ter um problema jurídico a respeito disso, mas saber fazer as perguntas certas e falar, olha, se é para continuar tomando esse remédio, então eu quero que o senhor escreva, faça um laudo dizendo que mesmo com esse tipo de efeito colateral, o senhor então insiste que tem que tomar esse remédio. Eu duvido que um médico faria isso. Ele ia mudar a Aham. medicação. Então Aham. a gente precisa, o conselheiro, ele precisa saber um pouco disso, né? De situações que podem ser conflitantes com o aconselhamento bíblico, até trabalho um pouco sobre isso também, né? Que são desafios para a gente hoje em dia. Então tem o desafio das pessoas que já chegam com rótulo, né? E aí ele Uhum. já usa o rótulo como uma desculpa. Sim. Esse é Eu um não problema sério, sou hein? eu não sou um viciado em bebida, eu sou alguém que tem um distúrbio para beber. Aí é a doença, não é carnalidade, né? Então as pessoas, ele não é irascível, né? Ele tem dupla personalidade, sei lá. Então Aham. vai colocando terminologias que a Bíblia não trata com Sim. essa nomenclatura. A Bíblia tem outros nomes para isso e esse nome É, tem a ver com pecado. E as exato. pessoas, de fato, elas não creem na suficiência das Escrituras. E quando a Bíblia diz que É. aquilo é pecado, ela fala, não, isso não é pecado, isso é um distúrbio. Isso é uma Isso é uma situação complicação. diferente. Essa é uma complicação tremenda, quando o rótulo se torna uma desculpa para o pecado, né? Ao invés da gente entender aquilo como um pecado, que, ok, por mais que você tenha uma inclinação a ele, mas reconheça a inclinação enquanto você ainda reconhece que precisa abandonar o pecado.
e não dizer, eu tenho inclinação, e aí me rotularam ao identificar isso com tal coisa, então eu estou desculpado do pecado. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A gente pode até ter inclinações, alguém ser mais inclinado à ira, mais inclinado a algum pecado, mas tem que tratar e vencer o pecado do mesmo jeito, e é pelas forças do Senhor que a gente consegue fazer isso, né? Exatamente. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, né? Então, a gente depende dele para tudo, até para viver a vida cristã, né? Não tem como viver a vida cristã a parte de Cristo. Ele opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Portanto, nós somos totalmente dependentes de Jesus e da sua graça para a gente viver a vida cristã. Isso a gente precisa ajudar as pessoas, porque o alvo do aconselhamento cristão, se a gente pode dizer, né, é fazer com que a pessoa saia daquela situação mais parecida com Jesus. Amém. No final de todo aconselhamento, se a pessoa sair dali mais parecida com Jesus, já valeu. Valeu tudo, sim, valeu o esforço, certeza. Valeu as horas de dedicação para com a pessoa. Sim. E aí, voltando Afinal, a falar... Esse aí é o objetivo que Deus faz com que todas as coisas cooperem para, né? Se Exatamente. Deus faz com que todas as coisas cooperem para nos fazer mais parecidos com Cristo, que dirá então o nosso aconselhamento ou qualquer outra coisa que nós fazemos? Exatamente. Voltando na questão de quando a pessoa está num momento de sessão, né, ela deveria ter essa perspicácia em que esse comportamento que a pessoa está demonstrando, essa atitude, não está parecido com Jesus. Pensando assim, poderia se fazer uma pergunta: o que Jesus faria no teu lugar? Se Jesus estivesse passando por essa situação, como você acha que Jesus agiria à luz da palavra de Deus? Eu acho que Jesus perdoaria. Portanto, então, por que você não perdoa? Sim, ajudar a pessoa a pensar biblicamente, pensar de acordo com o que a Bíblia diz, né? Habite em vós ricamente a palavra de Cristo, né? É a palavra dele que precisa habitar em nós e o restante vai ser transformado. Aproveitando, eu estava falando a respeito do modelo metanoia, né? Naquele momento, um pouquinho para trás, mas eu falo eu tenho uma ilustração aí no livro que eu falo sobre o iceberg, né? O Larry Crabb, ele usa essa ilustração falando sobre a ideia da psicologia, né? Mas eu resolvi, se a gente pode chamar, redimir essa ilustração na seguinte questão: o comportamento é o topo do iceberg, né? É o que a gente vê. O que a pessoa está fazendo, deixando de fazer, esse é o comportamento, a parte visível. A parte invisível, a parte de baixo, ela seria a intenção do coração. Por que a pessoa está fazendo aquilo? Porque ela acredita que é o jeito certo de fazer, porque ela aprendeu assim desde criança. Então, como Jesus disse, né? A boca fala do que o coração está cheio, do coração que procedem maus desígnios e assim por diante. Ira e outras atitudes. Mas o que a psicologia, por exemplo, ela não trata, ela não tem capacidade disso, é de entender a natureza. A natureza do ser humano é ser pecador, é uma natureza pecaminosa. Então a gente não vê, à luz da Bíblia, nós não vemos o ser humano como alguém que está zerado, né? Começou assim do zero, né? Ele já começa com um pressuposto de pecador. E portanto, como nós somos pecadores, vivendo num mundo cheio de pecadores, onde o pecado fez um grande estrago, a gente precisa de fato da graça do Senhor e da pessoa de Cristo por meio do Espírito dele no nosso coração para a gente viver a vida cristã. Não tem como viver a vida cristã sem Jesus. A gente precisa do perdão dele e não só do perdão para ser restaurado, mas da presença do Espírito dele para santificar a nossa vida dia após dia, até o dia que a gente vai ser semelhante a ele. Isso espera para a glória de Deus, né, quando Jesus voltar e restaurar todas as coisas.